Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos continuar o estudo da improbidade. Nós vamos entrar aqui, veja, nós vamos entrar na tipologia da improbidade. Bom, se você observar, a Lei 14.230 extinguiu um ato de improbidade. Na verdade, a Lei 8.429 original previa 3 atos, houve uma alteração e foi acrescido um 4º ato, o artigo 10A, que a Lei 14.230 resolveu extingui-lo novamente. Então, portanto, hoje nós temos esses 3 tipos de improbidade. Nós temos os atos de improbidade que acarretem enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios. Mas o ponto alto do artigo 1º, parágrafo 1º, tá aqui, olha. Consideram atos de improbidade, veja, as condutas dolosas tipificadas nesses dispositivos. De modo que eu reafirmo para você que não há que se falar em ato culposo de improbidade, que há apenas que se falar em ato doloso, e não é qualquer dolo. Veja, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, é necessário o chamado dolo específico, ou seja, com o fim de alcançar o resultado pretendido. Olha o que diz o artigo 1º, parágrafo 2º. Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. E de acordo com o STF, o dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica adicionada de uma especial finalidade. Para fecharmos essa parte introdutória da tipologia, o parágrafo 3º do artigo 1º reafirma a questão do dolo, que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Então, mais um dispositivo para confirmar a necessidade do dolo e do dolo específico. Pois muito bem, pessoal. Feito isso, vamos fazer aqui uma tabelinha no nosso slide aqui, olha, com relação à tipologia. Vou colocar aqui, então, artigo 9º, vou colocar aqui artigo 10, vou colocar aqui artigo 11, perfeito? De modo que você já sabe que artigo 9º é enriquecimento ilícito, artigo 10 é o dano, a lesão ao erário, o artigo 11, a violação a princípios. O que eu quero ver com você? Vem cá, eu quero te mostrar o seguinte, para configurar enriquecimento ilícito, então, para configurar artigo 9º da lei de improbidade, vai ser necessária uma ação e essa ação necessariamente qualificada pelo dolo. No artigo 10, nós podemos ter uma lesão ao erário por meio de uma ação ou omissão necessariamente qualificada pelo dolo, e é aqui no artigo 10 que ganha relevância essa discussão do dolo. Por quê, pessoal? Porque na Lei 8.429, na redação original, era exatamente o artigo 10 que estabelecia a modalidade culposa, que agora não admite mais. E o artigo 11, a violação a princípios para configurar, também vai precisar de uma ação ou omissão também necessariamente qualificada pelo dolo. E o dolo específico, porque a jurisprudência do STJ
permitia, na violação a princípios, o dolo genérico, mas agora não há mais. Agora é dolo específico. De modo, venha cá, pessoal, perceba que o artigo 9º, enriquecimento ilícito, vai apresentar um rol exemplificativo. Assim como o artigo 10 vai também apresentar um rol exemplificativo. Mas, veja, o artigo 11 vai apresentar um rol taxativo, perfeito? Esse é um ponto importante, porque antes todos eram exemplificativos. Agora, especificamente, o artigo 11 é um rol exemplificativo. Perdão, o artigo 11 é um rol taxativo. O que eu quero chamar a atenção para você? Aqui no artigo 10. Veja, pessoal, agora, todos os casos de lesão ao erário, exigem dano patrimonial efetivo. Todos os casos do artigo 10 exigem dano patrimonial efetivo. Porque, veja bem, a jurisprudência do STJ já estabelecia a necessidade de dano, mas ressalvava nos casos de fraude à licitação, em que se permitia que a fraude à licitação, uma contratação direta indevida, gerasse um dano in re ipsa, um dano presumido. E aí, consequentemente, haveria improbidade. Agora não mais. Uma contratação direta indevida, por exemplo, só será ato de improbidade se houver dano patrimonial efetivo. Perfeito? Bom, eu trago aqui para você alguns casos do artigo 11. Você está vendo que eu trouxe casos que foram revogados pela Lei 14.230. É isso mesmo, tá? Todos esses casos aqui foram revogados e eu chamo a atenção de você para o inciso 1 e para o inciso 2, porque eram atos de improbidade que apareciam muito em prova. E agora observe, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal aplicou a mesma lógica daquele julgado da revogação da modalidade culposa para esses dois casos do artigo 11. De modo que pessoas que praticaram esses dois atos, veja, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, praticaram esses atos antes da Lei 14.230, se houver trânsito em julgado até a data da publicação, os sujeitos respondem por esse ato. Se posterior, se não houver trânsito em julgado até a data da publicação da lei, os sujeitos não responderão. Agora, há dois casos aqui do artigo 11 que eu reputo extremamente relevante conversar com vocês. O artigo 11, inciso 11, que traz o conceito legal de nepotismo. Artigo 11, inciso 11, é o conceito legal de nepotismo e, veja, é o mesmo conceito da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nomear cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Veja, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, incluindo aí, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O artigo 11, inciso 11, consagra o nepotismo direto, em que eu nomeio o meu parente, mas também o nepotismo cruzado nos ajustes nas designações recíprocas. Pois muito bem. E ainda, nós temos o artigo 11, inciso 12, que estabelece a praticar no âmbito da administração e com recursos ao erário, atos de publicidade que contrariem o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras, serviços ou campanhas.
Lembre que o artigo 37, parágrafo 1º, é aquele que estabelece que a publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. O desrespeito a este artigo 37, parágrafo 1º, ou seja, uma publicidade institucional que leve à promoção pessoal de agente ou de autoridade, é agora ato de improbidade que consagra violação a princípios. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, outro ponto que eu quero aqui passar com você. Atenção com as seguintes hipóteses. Atenção com o artigo 10, inciso 8º e o 11.5, e depois o 9.4 com o 10.13. Olha só, o 10.8º está aqui e o 10.5 aqui por sua vez. Então, olha só, grave que frustrar a licitude de processo licitatório ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, é ato de improbidade que configura dano ao erário. Já frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso, chamamento ou processo licitatório, visando a obtenção de benefício próprio ou de terceiro, é ato de improbidade que viola princípios. Muito cuidado com a mistura, com a comparação entre esses dois dispositivos. Eles são de redação muito próxima e, por isso, são ótimos de prova. Só que o primeiro é dano ao erário e o segundo, violação a princípios. Importante também, vamos lá, é o 9.4 com o 10.13. Veja, pessoal, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição das entidades mencionadas no artigo 1º, que são os sujeitos passivos do ato de improbidade, bem como trabalho de servidores, empregados ou terceiros contratados, é ato de improbidade que configura enriquecimento. Já por sua vez, olha lá, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição dessas entidades, bem como trabalho de servidor, empregados ou terceiros, é ato de improbidade que configura dano ao erário. Então preste atenção. Quando é o agente público que utiliza, é ato de improbidade que configura enriquecimento ilícito. Quando o agente público permite que um terceiro utilize, isso configurará dano ao erário. Perfeito? Então, muito cuidado com esses 4 tipos de improbidade, são ótimos para misturar na nossa prova. Perfeito? No nosso próximo e último bloco, eu vou trazer para você os casos das sanções de improbidade e vamos continuar o nosso estudo, mas é daqui a pouco. E agora vamos estudar as sanções da improbidade. Sanções que vêm previstas no artigo 12 da Lei 8429. Pessoal, esse é um ponto extremamente relevante, muito bom de prova. Então, vamos lá e observe o seguinte, veja o seguinte, olha lá. Nós temos as sanções do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário e da violação a princípios. Eu vou começar te chamando a atenção o seguinte. O ressarcimento integral do dano, se efetivo,
não é uma sanção. Ressarcimento integral do dano não é uma sanção. Já não era na Lei 8429, porque a jurisprudência do STJ já falava, isso não é sanção, isso é, na verdade, uma consequência da condenação. Então é o que eu chamo a atenção para você. O ressarcimento integral do dano não é uma sanção, é uma consequência da condenação. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção para você se refere às sanções da violação a princípios. Porque perceba, não haverá e já não havia e continua não havendo a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Não havia na 8429, na redação original, continua não havendo. Só que agora, na violação a princípios, nós também não vamos ter mais perda da função nem suspensão dos direitos políticos. Na violação a princípios, vai haver apenas duas sanções: o pagamento da multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Apenas essas duas sanções serão aplicadas na violação a princípios. Então, muito cuidado se a nossa prova colocar um caso que é de violação a princípios e te questionar quais são as sanções, perfeito? Muitas das vezes você vai ter que saber que o caso proposto é violação a princípios e, consequentemente, saber quais são as sanções. O mesmo ocorrendo para o enriquecimento ilícito e para a lesão, para o prejuízo ao erário. Só que no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, nós podemos ter todas as sanções. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, podemos ter a perda da função pública. Só que aí observe, no enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de até 14 anos e no prejuízo ao erário até 12, que é o mesmo prazo para proibição de contratar com o poder público, olha, de contratar ou receber benefícios. No enriquecimento não superior a 14, no prejuízo ao erário não superior a 12 anos. E por fim, em ambas as situações, haverá pagamento da multa civil, que no enriquecimento é equivalente ao valor do acréscimo e no prejuízo ao erário equivalente ao valor do dano. Pois muito bem. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu quero conversar com você, pessoal, é este julgado do Supremo Tribunal Federal na ADI 7042-7043. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 8429 na redação dada pela 14230. Foi o primeiro julgado do Supremo com a nova lei de improbidade. E aí, o Supremo declarou inconstitucional uma série de dispositivos para que você perceba que o Supremo restabeleceu a existência de legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade e para a celebração do ANPC, do Acordo de Não Persecução Cível. A lei de improbidade, na sua redação original, previa tanto a Fazenda quanto o MP para a propositura da ação de improbidade. A nova lei acabou com a possibilidade da Fazenda ajuizar e o STF restabeleceu a competência, tanto para o ajuizamento da ação quanto para a celebração do acordo de não persecução cível. Preste atenção. Por isso é uma competência concorrente, ativa concorrente. É uma legitimidade ativa concorrente. Ativa porque é para propositura, concorrente porque os dois podem propor. E é disjuntiva
porque o ajuizamento por um dos legitimados não impede o ajuizamento de outro legitimado. A Fazenda ajuizando não impede o MP de ajuizar e vice-versa. Agora, o Supremo ainda declarou a inconstitucionalidade parcial, só que agora com redução de texto, veja, com redução de texto do parágrafo 20 do artigo 17, no sentido de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial, havendo, na verdade, possibilidade de os órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação por parte da assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia. Tá. Que obrigatoriedade, que defesa judicial? Que história é essa? A Lei 8429, na redação dada pela 14.230, estabeleceu que os órgãos de procuradoria estariam obrigados a fazer a defesa dos entes, dos advogados, dos servidores, dos gestores que tenham praticado atos com base num parecer praticado pela procuradoria. Veja, se praticou um ato com base num parecer e o ato foi considerado ato de improbidade, a procuradoria seria obrigada a fazer a defesa deste agente, claro, se o agente quisesse. O Supremo olhou para isso e falou: nada disso. Obrigatoriedade não há. O que há é a possibilidade. As procuradorias vão ter a faculdade de legitimar ou não essa defesa dos agentes. Perfeito? Muito bem. Bom, sigo com você e trago um outro ponto que eu reputo extremamente relevante. Esse dispositivo aqui, olha, ele vai dizer que não se aplica na ação de improbidade. Esses 4 pontos. Mas os mais importantes são esses 3 aqui que eu circulei. Olha lá. Não se aplica na ação de improbidade a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Preste atenção. Em momento algum, a Lei 14.230 afastou a revelia da ação de improbidade. Ela disse que não há a presunção de veracidade, ou seja, não há os efeitos materiais da revelia. Mas há revelia, porque revelia é matemática. Ausência de contestação igual a revelia. Mas que na improbidade isso não vai gerar presunção de veracidade dos fatos. Outro ponto, veja. Também perceba, não haverá a imposição de ônus de prova na forma do artigo 373, parágrafo 1º e 2º do CPC, ou seja, não haverá a chamada distribuição do ônus de prova. Perdão, não haverá distribuição dinâmica do ônus de prova. Não haverá distribuição dinâmica do ônus de prova, que vem previsto lá no CPC, na improbidade, não vai ser aplicado. Outro ponto, o 3 eu deixo para leitura de casa, mas o 4 eu te chamo a atenção. Não se aplicará na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou extinção sem resolução do mérito. Esse é um ponto extremamente relevante, porque, pessoal, a jurisprudência do STJ permitia o reexame necessário exatamente nos casos de improcedência ou extinção sem resolução do mérito. Só que agora a lei diz que isso não se aplica. Perfeito? Bom, para fecharmos, trago para você a temática da prescrição. Haverá prescrição no prazo de 8 anos, não é mais o prazo de 5, é agora o prazo de 8, e veja que é a contar da ocorrência do fato.
ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessar a permanência. São 8, não mais 5, e não é mais do término do exercício do mandato, do término do mandato, e sim a partir da ocorrência do fato, ou no caso das infrações permanentes, na data em que cessar. De modo, preste muita atenção que a instauração do inquérito civil ou de processo administrativo, está até aqui destacado, a instauração do inquérito ou do processo suspende a prescrição. Por quê, pessoal? Porque a interrupção da prescrição vai estar aqui nessas situações. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque inúmeros estatutos Brasil afora, inúmeras legislações, estabelecem que instauração de inquérito ou de processo administrativo interrompe a prescrição, não na improbidade. Na improbidade vai suspender. Porque na improbidade vai interromper essas 5 situações que, na verdade, eu posso pegar essas 5 e reduzi-las a 2. Eu posso falar que, de fato, interrompe pelo ajuizamento da ação. Eu não preciso de citação válida, basta o simples ajuizamento para interromper, e ainda eu posso reduzir essas outras 4 situações em uma. Veja, pela publicação de decisão judicial condenatória. Publicação de decisão judicial condenatória. Seja sentença, seja acórdão de TJ ou TRF, de STJ ou de STF. Seja uma sentença condenando, seja um acórdão de STF, STJ ou de TJ, TRF, STJ ou STF, confirmando condenação ou reformando a improcedência, ou seja, condenando, haverá a interrupção da prescrição. De modo que, veja, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade do prazo. Então, com a interrupção, eu passo de 8 para 4 anos, a prescrição. A suspensão e a interrupção produzem efeitos relativamente a todos que concorreram para a prática do ato. No caso de atos conexos, que sejam objetos do mesmo processo, estendem-se aos demais a suspensão e a interrupção, e o juiz ou o tribunal, de ofício ou a requerimento da parte, poderá reconhecer a prescrição intercorrente, caso entre os marcos interruptivos transcorra o prazo de 4 anos. Ou seja, preste atenção. Volto aqui e até apago tudo que está aqui, olha, entre esses marcos interruptivos. Se houver o transcurso de mais de 4 anos, haverá prescrição intercorrente. Feito? Pois muito bem, meus amigos, com isso eu encerro este nosso encontro com você. Grande abraço!